Dividir e conquistar. Este filme mostra o período em que a guerra relâmpago nazista atingiu seu auge e a traição nazista chegou ao ponto mais crucial. Como vimos, em 1º de setembro de 1939, os exércitos alemães sem aviso invadiram a Polônia. O desejo nazista de levar o mundo à escravidão tinha começado. Em 3 de setembro, Grã-Bretanha e França declararam guerra à Alemanha. Em 27 de setembro, os alemães derrotaram a Polônia e encontraram o exército russo que avançava. Para evitar uma guerra de duas frentes, a Alemanha parou de avançar para o leste e foi para o oeste para tomar Grã-Bretanha e França. 6 anos de treinamento duro e experiência de batalha na Espanha e Polônia fizeram o exército alemão parecer invencível. Mas e os britânicos e franceses? Vamos analisar primeiro os britânicos. Começaram do nada, mas em casa e no exterior crescia um exército. Não só a Grã-Bretanha declarara guerra. Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul. A comunidade britânica das nações estava determinada a derrotar o hitlerismo e tudo o que representava. E a Bretanha tinha uma arma que estava pronta, a Marinha Real. Logo após declarar guerra, ela deu uma lição à Marinha Alemã. Havia unidades da frota britânica em Suez, Malta, Gibraltar, no Canal da Mancha e no Mar do Norte. Estavam bloqueando a Alemanha. Conquistar o mundo era impossível sem derrotar a rocha chamada Grã-Bretanha. Como atacar essa ilha? Essa era a questão. Entre Grã-Bretanha e Alemanha não havia só a França, mas países pequenos como Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega e Suécia. Os povos desses países neutros eram pacíficos, trabalhadores e livres. Sabiam que estavam no meio e temiam a violação da sua neutralidade. Hitler sabia disso. Também sabia que se eles se unissem aos aliados, seria um muro democrático contra a agressão nazista e sua conquista seria bem mais difícil. Antes de atacar, ele usou uma outra arma, a barragem da propaganda, para confundi-los e fazê-los perderem a fé, para dividir e conquistar. Para tranquilizar os países neutros, o ministro da propaganda Goebbels disse que a Alemanha não queria guerra. Eram a Grã-Bretanha e a França que causavam os problemas. Então chegou a vez de Hitler. Em um discurso em 6 de outubro de 1939, fez todo tipo de promessas pacíficas. Aos dinamarqueses disse: fizemos um pacto de não agressão com a Dinamarca. Aos noruegueses disse: nós nunca tivemos conflitos com os países nórdicos e não temos nenhum hoje. Aos holandeses disse: o novo Reich se empenha para manter a amizade tradicional com a Holanda. E aos belgas anunciou: o Reich não fez nenhuma reivindicação que possa ser vista como ameaça à Bélgica. Enquanto Hitler fazia essas promessas, seus generais escolhiam cruelmente a primeira vítima, a Noruega. Por que a Noruega? Suas enseadas de fiordes dariam excelentes bases de submarinos para radares detectarem vias de suprimentos britânicas. Também dariam bases aéreas vitais aos nazistas. Esta é a Scapa Flow, base naval britânica. E esta é a frota de bloqueio. Os bombardeiros alemães não podiam alcançá-los. Com base na costa oeste da Noruega, seria fácil bombardear essa defesa britânica vital. Mas não podia tomar a Noruega sem tomar a Dinamarca.
um trampolim para o seu ataque. Então, em 9 de abril de 1940, o exército alemão cruzou a fronteira da Dinamarca e ocupou o país em poucas horas. Ao anoitecer, a Dinamarca é eliminada como nação e os dinamarqueses caem na escravidão. Apesar de 6 meses antes Hitler anunciar: fizemos um pacto de não agressão com a Dinamarca, os dinamarqueses nunca esquecerão. Enquanto isso, navios mercantes alemães entraram nos canais neutros da Noruega e ancoraram em todos os portos principais. Isto é, eles pareciam navios mercantes, mas se os noruegueses tivessem olhos de raio-x, teriam visto isto: o cavalo de Troia da Grécia Antiga, atualizado com armas novas e fatais. No momento em que os nazistas invadiram a Dinamarca, esses navios ganharam vida. Ao mesmo tempo, belonaves nazistas, descobertos em toda a costa, subiram os fiordes noruegueses. Navios, transportes, tanques, homens, aviões, todos atacaram ao mesmo tempo um país indefeso. Infantaria aerotransportada cercou cada aeroporto norueguês estratégico. Tudo foi facilitada por parlamentares traiçoeiros, liderados pelo Major Quisling, que tomou o poder e ordenou reprimir a resistência. Belonaves nazistas apontavam canhões silenciosos que poderiam explodi-los. Foi o pior ato de traição que o mundo já viu. Ele trouxe fama mundial para Quisling, tornando seu nome sinônimo de traição. Na tarde de 9 de abril, os alemães controlavam todos os 7 portos onde atracaram de manhã. A população de Oslo, noruegueses, sigam as seguintes ordens. Pela primeira vez em 200 anos, a Noruega viu um exército de invasão desfilar na cidade. Muitos desses soldados nazistas, marchando como conquistadores em 1940, viram a Noruega 20 anos atrás, quando, como crianças refugiadas alemãs, foram criados e acolhidos por noruegueses bondosos. Agora esses mesmos alemães voltaram para retribuir sua bondade com terror e destruição. Eles ocuparam a capital e se espalharam em todas as direções, mas tropas norueguesas impediram uma coluna alemã entre Helmar e Elverur. Então os alemães trouxeram seus bombardeiros. Os noruegueses tiveram que fugir para o norte, sob constante ataque aéreo. Foi aqui que o capitão Robert Rosey, um adido militar americano, foi morto. O primeiro soldado americano a morrer nessa guerra. Enquanto isso, os nazistas estavam no país todo. Patrulhas pequenas ocuparam vilarejos estratégicos. Tropas de paraquedistas aterrissaram nas montanhas. Bombardeios fizeram civis indefesos fugir do terror. Eles não queriam guerra.
Fizeram de tudo para evitá-la. Para escapar dos nazistas, fizeram concessões e fracassaram tragicamente perante as democracias. Agora os enfrentavam indefesos e sozinhos, pois antes de os aliados poderem socorrê-los, os alemães controlaram os portos principais. Apesar disso, navios britânicos e franceses vieram e desembarcaram na costa norueguesa. Desembarcaram tropas a norte e sul de Trondheim e tentaram cercar a cidade sob ataque aéreo constante, pesado e sem oposição. O local estava fora do alcance de caças britânicos. Então trouxeram porta-aviões, mas eles estavam em desvantagem quando foram atacados por aviões em terra. Então os aliados atacaram do ar, sofreram grandes perdas e se viram em uma situação perdida. Mais ao norte, em Narvik, tiveram mais êxito, causando grandes perdas navais aos nazistas. Desembarcaram e defenderam a cidade por 2 meses. Também fizeram os primeiros prisioneiros dessa guerra. De novo, a superioridade aérea nazista foi o fator decisivo. Os aliados tiveram que recuar sob forte ataque aéreo. Noruegueses leais ficaram com seu Quisling, suas ruínas, seus mortos, apesar de 6 meses antes Hitler ter dito: nós nunca tivemos conflitos com os países nórdicos e não temos nenhum hoje. Os noruegueses nunca esquecerão. E Hitler? Hitler obteve outra vitória, roubou mais 2 países. O mundo se espantou com a eficiência desse homem. Assim como Dillinger era eficiente. Massacre na estação de trem. Criminosos atacam. Quando um homem ou uma nação abandona as leis de Deus e do homem, compactua com o erro e se torna mais eficiente do que suas vítimas. Havia a polícia para lidar com o bandido Dillinger, mas não para lidar com o bandido Hitler. Ele dominou a Noruega e conseguiu o que queria: bases para usar contra a Bretanha. Ele tinha a garra norte para um movimento de pinças. Passando pela França, teria a garra sul. Bloqueios de submarinos e bombardeios maciços enfraqueceriam os britânicos para a invasão final. Então, com a Bretanha derrotada, a Alemanha poderia partir para a conquista do mundo. Seu próximo passo seria a França, para ter a garra sul. A França. Sempre ela para enfrentar o ataque. Essas cenas são antigas. 1914. Os alemães, sem aviso, entraram na Bélgica, invadiram a França e alcançaram o rio Marne,
a poucos quilômetros de Paris. Na capital francesa, as tropas de reserva partem para enfrentar o inimigo com todo o veículo que anda. O famoso exército de táxis. Ele estava indo para combate. No centro das linhas estava o 9º Exército Francês, comandado por um general então desconhecido. Em 5 de setembro de 1914, ele disse: "A minha direita está encurralada, meu centro está recuando, a situação é excelente, eu atacarei." Ele atacou. O ataque alemão foi impedido e Paris foi salva. O general desconhecido se tornou comandante-chefe dos exércitos aliados e negociou o armistício com os alemães derrotados em 11 de novembro de 1918. Os franceses construíram um monumento para ele, para o Marechal Ferdinand Foch. Seu lema era atacar, sempre atacar. Mais tarde, os franceses ergueram outro monumento, este para o ministro da guerra André Maginot. Entre a ideia representada por essas estátuas, poderia estar a história militar da queda de uma grande nação. Na época de Foch, o espírito orgulhoso da França exigia a vitória e depositava sua fé no ataque. Na época de Maginot, o espírito já não mais orgulhoso só queria evitar a derrota e depositou sua fé no concreto. A França construiu a poderosa fila de fortalezas, chamada de linha Maginot. Os bastiões enormes entravam fundo na terra francesa. Eram ligadas por passagens e vias férreas subterrâneas na fronteira leste com a Alemanha. Quando a França declarou guerra à ameaça nazista, as tropas francesas, em vez de atacar, entraram nas suas cavernas modernas para esperar a destruição da Blitz nazista. Na linha Maginot, seus generais, liderados pelo Marechal Pétain, anunciaram orgulhosamente: "Quem der o primeiro passo nessa terra será ferido." Mas Hitler nem chegou perto da linha Maginot. Esse era o ponto forte da França. Em vez disso, atacou seu ponto fraco. Hitler sabia que a França tentou evitar guerras em vez de se preparar para elas. Esse conhecimento era sua grande arma. Ele sabia que tinham aviões e que eram antiquados. Ele sabia que tinham tanques e que eram poucos e pouco blindados. Mas mais importante, sabia que a França era uma nação desunida. O que fez o espírito francês mudar? Primeiro, entre 1914 e 1918, a França teve 6 milhões de baixas na sua defesa heróica contra a invasão alemã. A nata de toda uma geração foi perdida, e seu estímulo de sangue novo, determinação nova e novos ideais. Liga não consegue impor sanções. E o fracasso da Liga das Nações, na qual a França depositou sua esperança de paz, a corrupção no alto escalão, a ganância de interesses especiais, tudo isso abalou a fé dos franceses e seus ideais democráticos. E quando um povo perde a fé em seus ideais, está pronto para as palavras do diabo. A França ainda parecia um castelo imponente, mas o tormento político de Hitler destruiu a união nacional. O castelo estava prestes a desmoronar. Sabotagem. Quinta coluna. Greves. Revoltas.
Durante os meses de inatividade militar que chamamos de Guerra Falsa, uma barragem de propaganda alemã cruzou as águas do Reno para afetar os soldados na linha Maginot. Por que vocês lutam? Perguntavam as faixas. Poemas e bilhetes amigáveis eram enviados com balões. Música francesa era tocada por bandas alemãs. Notícias alemãs eram transmitidas em francês. Os britânicos lutarão até a última gota de sangue francês. Vocês foram enganados. É uma guerra imperialista para a Bretanha. Os alemães não querem nada da França. E suas mulheres em casa, soldados? Os britânicos estão nos seus vilarejos. Sim, a França estava pronta para ser apanhada. Todo o poder nazista estava voltado para o oeste. Como atacariam dessa vez? Pela Alsácia e Lorena, como em 1870? Pelos Países Baixos, como em 1914? Qual era o modelo de conquista de 1940? Para os franceses, a linha Maginot era inconquistável. Por isso acharam que os alemães viriam pelos Países Baixos. Mesmo após Hitler tomar a Escandinávia, Holanda e Bélgica, no seu desespero, ainda confiavam na sua neutralidade. Os franceses tinham 78 divisões na fronteira com a Bélgica. 17 estavam na linha Maginot. 10 estavam aqui, caso Mussolini atacasse. 13,5 os protegiam contra a Espanha. Os britânicos tinham 10 divisões aqui. A estratégia dos aliados, caso atacassem os Países Baixos, era lançar suas divisões para dentro da Bélgica. A dobradiça seria o norte da linha Maginot. Essa dobradiça era protegida pela floresta de Ardennes, uma região montanhosa, arborizada, esburacada, com riachos, trilhas estreitas e pontes fracas demais para veículos militares. Estrategistas franceses calcularam a floresta de Ardennes impossível para forças armadas. Foi um dos piores cálculos de toda a história militar. Invasão da Holanda, 2 colunas nazistas vistas. Essa era a situação em 9 de maio de 1940. Os Países Baixos se preparam para lutar. A hora da provação havia chegado. Os povos das democracias rezavam por força para enfrentar o furacão iminente. Enquanto do outro lado é o nosso destino irmos em frente. Alemães instigavam o povo alemão, uma aparição eterna, para nós, o maior, para a introdução, atacar sempre de novo. E para noticiar a verdade sobre a Alemanha, 50.000 homens nas obras, em toda a Alemanha, em todo lugar a ordem, há 1 ano, e para o bem alemão, que mantém a pureza da sua raça. Hitler é Alemanha para a Alemanha, por isso não pertencem a nós. Siga ele. Siga ele. A sua hora havia chegado. Amanhecer de 10 de maio de 1940.
Sem declarar guerra, os alemães lançaram um ataque coordenado nas fronteiras de Luxemburgo, Bélgica e Holanda, ao norte da linha Maginot. A ação ao longo de toda a frente foi simultânea. Vamos analisar um país de cada vez. Primeiro veremos o que aconteceu na Holanda. Tropas terrestres nazistas cruzaram as defesas improvisadas e erguidas com pressa, mas o ataque principal viria do ar, bem atrás da linha de defesa. Mais de 1000 tropas foram desembarcadas assim. Antes de os cidadãos chocados de Roterdã perceberem que estavam em guerra, essas tropas, assistidas pela bem treinada 5ª Coluna, tomaram a força aérea e as seções fora da cidade. Colunas nazistas blindadas atravessavam o país, acompanhadas pela 5ª Coluna, que impedia a destruição de estradas e pontes vitais. Essas forças se encontraram com paraquedistas que aterrissaram em Roterdã. Os holandeses estavam fadados à derrota. No 4º dia de invasão, os alemães deram um ultimato ao general holandês. Toda a resistência holandesa devia cessar, ou Roterdã seria destruída. O general holandês tinha pouca escolha. Para salvar civis inocentes, aceitou a condição. Mas após a rendição incondicional, os nazistas bombardearam a cidade mesmo assim. Bombardeiros alemães voaram baixo sobre o centro de Roterdã e deixaram a cidade em ruínas.
Uma das exibições mais cruéis de barbaridade que o mundo já viu. Mais de 30.000 homens, mulheres e crianças foram mortas em 90 minutos. Apesar de 6 meses antes Hitler dizer: o novo Reich se empenha para manter a amizade tradicional com a Holanda. Os holandeses nunca esquecerão. Enquanto isso, na Bélgica, a força da Blitz nazista cruza sua fronteira neutra. O ataque principal foi ao canal Albert no rio Meuse, cuja âncora tinha uma fortaleza moderna e impenetrável. Os alemães construíram uma réplica da fortaleza na Tchecoslováquia e ensaiaram o ataque até saberem todos os detalhes e pontos fracos da construção. Assim, o ataque real era infalível. Tropas de paraquedistas, caças de mergulho, batalhões técnicos especialmente treinados, todos trabalhando junto como uma equipe bem treinada. Eles sabiam exatamente onde cruzar o rio. Vocês notarão que os engenheiros sabiam exatamente onde pôr os explosivos para destruir o forte. Os nazistas atacaram durante exatamente 2 dias. E o exército alemão continuou. Enquanto isso, 1h30 após a invasão alemã, tropas aliadas vão para as fronteiras francesas e belgas para enfrentar os alemães. Enquanto passam pela Bélgica para assumir a defesa, encontram um obstáculo inesperado: refugiados. E as estradas cheias de refugiados não ficaram assim por acaso. Os nazistas bombardearam metodicamente pequenas cidades e vilarejos que não tinham nenhuma vantagem militar. Não para matar, mas para fazer os habitantes tomarem as estradas. Então, com metralhadoras hábeis, os nazistas os conduziram numa fuga apavorada para atrapalhar as tropas aliadas. Refugiados usados como arma de guerra, um meio novo e baixo.
Sem escola hoje, diz o aviso. As crianças estão ocupadas com outra coisa. Não, hoje não tem escola. Apesar de apenas 6 meses antes Hitler dizer: o Reich não fez nenhuma reivindicação que pode ser vista como ameaça à Bélgica. Os belgas nunca esquecerão. E os aliados estavam convencidos de que o ataque à Bélgica e Holanda era a ameaça principal. Conforme o plano, colocaram seus exércitos na Bélgica. Mas o ataque à Bélgica e Holanda era um truque. O principal ataque alemão ocorreria onde os aliados menos esperavam, pela floresta de Ardennes. Para esse golpe decisivo, montaram secretamente a força mais poderosa que o mundo já viu, que incluía 45 mil veículos blindados. Ao mesmo tempo em que os nazistas invadiam a Holanda e Bélgica, essa coluna começou a agir. Batalhões técnicos bem treinados foram na frente. Nada os assustava. Eles abriram passagem para os tanques. Em 3 dias, as forças blindadas alemãs chegaram ao rio Meuse, 2 dias mais rápido do que as tropas francesas. Eles deviam ter parado aqui e trazer artilharia pesada antes de cruzarem o rio. Mas os nazistas tinham um novo tipo de artilharia, caças de mergulho. Destruíram as posições francesas no Meuse. Rapidamente os alemães montaram uma barragem com tudo que atirasse. Essa concentração de poder de fogo durou a noite toda.
No dia seguinte, tropas de choque cruzaram o rio. As tropas de choque defenderam a posição até os engenheiros construírem pontes. Então, sem perder tempo, por essas pontes as forças blindadas da máquina militar alemã invadiram Sedan. Uma ruptura decisiva em uma cidade pega de surpresa. Lá vão eles para derrotar os aliados. Doravante, é apenas uma questão de tempo. Observem o mapa enquanto um oficial de informações explica a razão da ruptura alemã. Falamos de uma ruptura em Sedan, mas a ruptura ocorreu em uma frente larga, estendendo-se 24 quilômetros, de Namur, na Bélgica, até Sedan. Ao norte, as tropas aliadas estavam nessas posições. As tropas alemãs invadiram a Holanda, romperam as linhas do canal Albert e se preparavam para atacar a frente aliada com todo o seu poder. Essa era a situação perigosa e obscura na noite de 13 de maio. Nos dias 14 e 15 ficou claro que a ruptura alemã a sul de Namur era poderosa e que o 9º Exército francês atacou enquanto assumia a posição e foi destruído. Sem dúvida, esse foi o ponto de perigo mortal. O alto comando francês mandou abandonar as posições. Apesar de não terem sido atacados, elas foram abandonadas devido à situação que se desenvolvia no Meuse, perto de Sedan. Enquanto isso, o 7º Exército francês recebeu ordem para fazer sua marcha histórica para o sul, para a área ameaçada pelas frentes de grupo alemães. Esse exército não foi usado para atacar o flanco alemão, e sim para restaurar a frente quebrada. Os aliados não confiaram na ofensiva, e sim na defesa, e a defesa estava fadada a fracassar, porque enfrentou uma técnica nova de guerra. Com aviões, tanques e infantaria em ação, o mundo se espantou com a velocidade das colunas alemãs. Qual era o segredo de irem tão longe, tão rápido? Ele estava na organização das frentes de grupo. Primeiro vinham forças blindadas, seguidas de divisões motorizadas que formavam paredes sólidas. Pelo corredor vinham caminhões com suprimentos para alimentar as colunas. Era óbvio que para restaurar a situação dos aliados, a coluna alemã tinha que ser cortada. Em 17 de maio, o general Charles de Gaulle atacou o flanco alemão e fez alguns prisioneiros, mas suas forças mecanizadas eram fracas demais. O ataque subsequente teve menos sucesso ainda. Os meios para um contra-ataque bem-sucedido ao corredor alemão não existiam. Onde se exigia muitas divisões, só havia poucas companhias e batalhões disponíveis. Uma tentativa de cortar o corredor alemão foi feita por um grupo de pequenos tanques britânicos aqui ao sul, mas a falta de poder de ataque levou essa unidade à destruição.
Em 21 de maio, a frente alemã chegou ao porto de Abbeville, protegendo seu flanco ao longo do Sena. Os alemães foram para o norte e leste. Essa seria a batalha perfeita de aniquilação. Em 28 de maio, o exército belga, encurralado e exausto, se rendeu. Isso deixou os defensores franceses e britânicos presos no pequeno porto de Dunkerque. Seria um dos maiores desastres da história. Todo um exército britânico seria destruído. Mas da neblina do canal surgiu uma armada estranha de navios da marinha, barcos de pesca, tudo que flutuava. O povo da Bretanha veio para salvar seu exército. No céu, caças britânicos enfrentavam a Luftwaffe. Enquanto em terra, unidades suicidas seguraram os alemães o tempo suficiente para realizar o milagre de Dunkerque. – 211.500 soldados britânicos e 112.500 franceses e belgas foram salvos. Mais de 300.000 homens testados em combate, determinados a voltar com ferramentas novas e armas novas para tirar os odiados nazistas do seu país. Pois homens livres são como bolas de borracha. Quanto mais forte se atira no chão, mais alto pulam. O líder britânico na época era um homem que sempre fora forte, Winston Churchill, que há anos alertava o mundo sobre a Alemanha. Enquanto isso, a situação da França chegou ao auge de uma posição militar perdida. Perderam 2/5 do exército francês. Havia 50 divisões para defender uma frente de 320 quilômetros, que ia da ponta norte da linha Maginot até o mar. E atrás dessa linha fina não havia reservas. Os habitantes de Paris mandaram os filhos para o sul, rezando para que um milagre os protegesse do mal. Os homens do exército francês, sem equipamento e armas adequadas, se prepararam para o ataque. O primeiro veio em 5 de junho. A resistência francesa estava determinada, mas em 8 de junho o flanco esquerdo foi destruído e uma retirada geral foi ordenada para a linha do Marne e Sena. Em 9 de junho veio o principal ataque alemão. Em 2 dias, suas divisões blindadas e motorizadas saíram para terreno aberto. Com essa ruptura, a questão da Batalha da França foi decidida. Daí em diante, falou-se oficialmente em armistício. E a famosa linha Maginot? Vamos analisar de perto. Em 14 de junho, os alemães lançaram 2 ataques contra a linha Maginot. Em ambos os casos conseguiram penetrar, mas devemos lembrar que eram fortificações defendidas por homens sem esperança. Enquanto isso, Mussolini, agora esperançoso, mandou suas divisões cruzarem as fronteiras. A mão que segurava o punhal o cravou nas costas do seu vizinho. Resistência organizada na França já não era possível. O governo tinha 2 opções: retirar-se para o norte da África e continuar de lá, ou desistir da luta. Os líderes da França estavam velhos e cansados. O mais velho e cansado era o Marechal Pétain, assistido por homens como Laval, que viu na vitória alemã sua chance de poder pessoal. Em 16 de junho, Pétain pediu um armistício.
A notícia agradou Hitler, que viu a queda de uma grande nação de forma característica. Suas condições do armistício também eram características. Seria assinado no vagão onde o Marechal Foch encontrou os alemães derrotados na última guerra. A delegação francesa chegou para pagar o preço final da desunião francesa e da traição de alguns líderes. O preço final. Um preço que durante séculos os franceses não esquecerão. Mais de 3/5 do seu país seriam apagados por uma ocupação militar. O restante seria controlado por um governo francês aceitável para Hitler. Uma taxa de 400 milhões de francos por dia seria imposta ao povo francês para manter o exército alemão de ocupação. Quase 2 milhões de prisioneiros franceses seriam levados para a Alemanha e mantidos como reféns para trabalharem como escravos ou morrerem de fome, de inanição ou outras doenças em campos de concentração. Homens deliberada e permanentemente separados da sua família para diminuir a dívida francesa e não eliminar a França como um poder mundial em gerações futuras. Civis franceses, homens, mulheres e crianças trabalhariam na lavoura e em fábricas para a raça superior ou morreriam de fome. Haverá uma classe de raças subordinadas estrangeiras. Não devemos hesitar em chamá-las de escravos. Crianças francesas cresceram com comida tão inadequada que muitas só trocariam os dentes aos 12 anos. Nazistas executam 50 reféns franceses em Bordeaux. E para tentativas de protesto contra essas restrições, milhares de civis inocentes eram executados. Esse seria o preço que os franceses pagariam se assinassem o armistício. E o mestre da raça superior iria para Paris, para passar pelas ruas da antiga cidade de luz. Como veem, não há multidões animadas para receber a nova ordem. Os habitantes de Paris voltam às ruas para ouvir a voz de ditadores, dizendo o que devem fazer, como devem viver, o que devem dizer, o que devem pensar, dizendo como serem escravos. A República da França se foi. E a liberdade de expressão de um governo livre. A liberdade se foi, a igualdade, a fraternidade. Esses são os franceses. Eles ouvem com os ouvidos, mas suas mentes e corações estão no Mediterrâneo, onde a bandeira de batalha dos regimentos é levada para a África, para longe dos nazistas. As pessoas choram ao vê-los partir. Ainda não sabem que a França tem um ponto de reunião. Charles de Gaulle, um soldado da tradição de Foch, não se renderá. Ele continuará lutando, reunindo franceses leais do mundo todo para criar o livre exército francês para a França guerreira. Sim, as pessoas choram ao ver sua bandeira partir, sem saber que 2 anos depois, essa bandeira será de novo desfraldada na África, junto com a bandeira dos Estados Unidos da América e a do Reino Unido. Mais uma vez seus líderes, o general de Gaulle e o famoso general Giraud, se unem na causa comum aos líderes dos seus aliados. De novo a bandeira francesa tremulará no alto, pois das cinzas da derrota e humilhação da França, a sua alma renasceu.
A vitória das democracias só será completa com a derrota da máquina de guerra da Alemanha e Japão.